Eita, que a política brasileira definitivamente está pegando fogo nesse dia de hoje. Tá um tsunami, tá um caos que está acontecendo em Brasília. Só para vocês terem noção do que eu vou trazer para vocês aqui, gente, tá? O presidente do Senado Federal, o novo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, acaba de pedir a cassação do mandato do deputado federal Gustavo Gaia, gente, tá? Acaba de ser iniciada uma guerra gigante dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tá, quer que o Gustavo Gaia tenha o seu mandato cassado. Ele quer cassar o mandato do deputado Gaia para proteger uma pessoa, gente, dentro do Congresso Nacional. Ele está comprando uma briga gigante com o Gustavo Gaia para proteger uma pessoa. E eu vou trazer aqui essa informação para vocês. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de tomar uma decisão sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Bomba gigante! O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de tomar aqui agora, neste exato momento, decisão sobre Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer esta informação completa também nesse vídeo, a notícia urgentíssima, notícia gravíssima que vocês precisam ter acesso e eu vou explicar os detalhes. Gente, só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, logo de cara, deixa eu trazer aqui para vocês um vídeo, gente, tá? Do Nicolas Ferreira, gente, tá? O Nicolas Ferreira simplesmente destruiu Luiz Inácio Lula da Silva aqui nesse vídeo, gente. É um dos vídeos mais memoráveis do Nicolas Ferreira que eu já vi até hoje. Vale a pena, gente, tá? Vale a pena cada segundo da sua atenção. Vejam só. R$1 bilhão. Ele custa mais do que a realeza britânica. O STF custa aos pagadores de impostos mais de R$1 bilhão. Ele custa mais do que a realeza britânica. Enquanto isso, o ministro Barroso faz exigências, né, no camarote da Sapucaí. Ministro Alexandre de Moraes, ele está preocupado com meme na internet e condenando pessoas inocentes a 17 anos de cadeia, porque uma terrorista escreveu com um batom, perdeu uma estátua que depois de horas já foi limpada. A gente tem aí um governo processando o Bolsonaro, senhores. Olha que loucura, porque o Bolsonaro falou que mulher petista é feia. Agora a gente é obrigado a achar petista bonita. É só o Lula mesmo para poder falar que a Gleice é uma delas. É inacreditável como num Brasil que tem 100 milhões de pessoas que não tem saneamento básico, e peço perdão aqui pro meu palavreado, não tem aonde defecar, 32 milhões de pessoas que não têm água potável, ministros do STF preocupando com banalidades, colocando um dedo em coisas que não são de sua competência. A gente não tem uma saúde decente, as pessoas enfrentam dificuldades de 8, 12 horas por dia para poder ir trabalhar, enquanto um bando, perdoe a palavra mais uma vez, de vagabundo que fica lá com mordomias, gastando a sua grana e ainda se colocando como deuses desse país, decisões passam todas por eles e o nosso povo sofre por conta disso. E a dicotomia que há quando é com a direita é inacreditável. Somente nos 2 anos de governo Bolsonaro foram 123 decisões contrárias a ele. Aí eu te pergunto, quantas decisões o STF já tomou nesse tempo de mandato do Lula contra ele? Nem contra ele, mas pedido de esclarecimento. Já que eles gostam de pedir 48 horas para explicar fulano de tal, 3 horas para explicar tal coisa, por que até agora o STF não pediu ao governo Lula para poder esclarecer em 48 horas as queimadas da Amazônia? Ou se não, as mortes dos Yanomamis? Ou se não, né, da inflação que está alta? Ou seja, é inacreditável como simbolicamente a nossa maior alta corte, e eu não quero aqui colocar como se todos os servidores e juízes e pessoas que honram o direito nesse país sejam o mesmo que eles, mas porque esses caras, eles mandam um recado muito ruim para uma geração, do tipo, eu posso usurpar as minhas funções públicas, eu posso usurpar as minhas funções constitucionais, que vai dar certo. Basicamente, ser um vagabundo nesse Brasil compensa. Não é à toa que tem um safado aqui nesses corredores
que foi condenado, e inclusive tem provas em áudio de sua rachadinha, e simplesmente fala, ops, vou pagar aqui e vai ficar tudo certo e esse cara está livre. Inclusive, essa casa tem um dever moral de caçar esse cara, porque afinal de contas, o crime não pode compensar aqui nesse país. Então qual que é o recado que os nossos juízes, pessoas que deveriam ser guardiões da Constituição, estão dando para o país? Você jovem, você adolescente, aí um exemplo para o seu filho, de que crime nesse país compensa. Não é à toa que um ex-presidiário é presidente do país. Não é à toa que uma assaltante de banco virou presidente de banco. Ou seja, se eles podem, você também consegue. É esse recado que está passando. Só vai ter uma mudança real nesse país quando homens e mulheres deixarem de ser escravos de um Estado que é preguiçoso, um Estado que ajuda a criminalidade e, principalmente, parar de acreditar nas mentiras desse lado de cá, desse plenário que é a esquerda. Porque muitas das vezes, senhores, eu confesso, eu olho para, infelizmente, uma região do nosso país que é enganada, que é amordaçada pela esquerda, como, por exemplo, o Nordeste, e eu falo, mas não é possível. São anos e anos como o Maranhão, que teve o Flávio Dino como governador, como o pior índice de desenvolvimento humano, e ainda continua fazendo a mesma escolha. Como isso é possível? Porque, infelizmente, o nosso país foi adestrado a pensar somente no final de semana. Senhores, se vocês querem alterar esse país, comece alterando a matéria-prima política que nós temos. Isso daqui é um mero reflexo do que uma boa parcela da população é. Nós viemos para cá, a gente tem um gasto gigantesco público para poder, por exemplo, votar Dia Nacional do Axé. Realmente, não deve ter coisa mais importante aqui no nosso país do que a gente fazer isso. Eu clamo a nação brasileira para que nas próximas eleições, e não pense somente em eleições, porque a mudança do Brasil passa por cada um de nós, mas que nessas próximas eleições, esse Congresso ele tem que ser alterado. Mas mais do que os deputados, os senadores da República precisam ser escolhidos com uma métrica, e eu digo qual? Quem não tiver compromisso em pautar impeachment e votar favorável a impeachment de ministro do STF, para mim não serve. Muitos dizem a respeito da experiência, de idade, porque não tem, é muito sonhador, é muito ilusório, mas olha onde os velhos, os experientes do Brasil nos levaram. Meus parabéns! A culpa de hoje termos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico é de quem governou esse país por mais de 16 anos. A culpa dos recordes de queimadas da Amazônia é de quem governou esse país por mais de 16 anos. Ou seja, se não houver uma mudança real na população brasileira, vai passar a minha geração, vai passar a geração da minha filha, e infelizmente esse país não vai mudar. Mas aqueles que ainda têm uma certa esperança que isso aqui possa, de fato, colocar o Brasil para frente e ter um país, de fato, completamente modificado, não percam a esperança de vocês. Porque, como eu sempre digo, a esperança somos nós. A gente precisa acreditar que boas pessoas em bons locais podem alterar o rumo do nosso país. Eu não tenho dúvidas que tudo o que a esquerda deseja de você é que você desista, que você não acredite nesse país, que essa bandeira aqui de trás, ela se torne uma bandeira, assim como a nossa Constituição, invalidada, inútil, mas eu acredito que quando os bons eles se levantam, até mesmo os maus, eles começam a olhar para dentro e falam, poxa, eu acho que não vale tanto a pena ser assim. Não é possível que o Brasil ficará escravo de uma ideologia ultrapassada, de poucas pessoas que detêm o poder, e a gente vê o nosso país num futuro que nunca chega. É praticamente a forma que eu tenho para poder falar com a população brasileira, enquanto ainda há tempo, de deixar aqui algumas verdades, de que, custe o que custar, eu jamais vou abandonar o meu país tão amado, chamado Brasil. Obrigado, presidente. O STF... Tá aí, gente, tá? Fortes palavras, né, do deputado federal Nicolas Ferreira, que faz jus, né, a cada voto de confiança que ele recebeu
aqui no estado de Minas Gerais. Ele tocou num ponto ali extremamente importante, que inclusive eu já havia comentado com vocês aqui no canal. É aquela questão, né, do STF ter dado parecer, né, 136 parecer contra o Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente da República, era todo momento, né? Bolsonaro tem 48 horas para explicar isso, Bolsonaro tem 72 horas para explicar aquilo, Bolsonaro tem 24 horas para explicar aquilo, e o Lula, nada, né? Agora, acabou de sair uma matéria recente dizendo que de 100% das decisões do STF com relação ao Lula da Silva, cerca de 90% das decisões do STF se referindo ao Lula foi favorável ao Lula da Silva. Aí tem gente da esquerda que diz que não, esse STF é completamente imparcial, não tem essa de direita ou de esquerda, não tem essa de Bolsonaro ou de Lula. Gente, esse é um exemplo clássico. Durante o governo Bolsonaro, 136 decisões contra o Bolsonaro. Durante o governo Lula, 90% das decisões a favor, né, do Lula. Então, assim, gente, contra fatos não há argumento. Por mais que nesses ministros berrem, né, tentem dizer, não, somos imparciais, né, somos a Constituição. Tá aí, gente, tá? O próprio Nicolas Ferreira trazendo aqui um dado que eu já tinha trazido para vocês. Pessoal, vamos falar de um assunto extremamente sério, tá? E muito grave que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, envolvendo o deputado federal Gustavo Gayer, gente, tá? Por uma fala do Gustavo Gayer, está sendo articulado ali a cassação do mandato dele, tá? O que é que está acontecendo? O Alcolumbre diz que vai processar o Gustavo Gayer por fala sobre trisal envolvendo o Gleice Hoffmann, gente, tá? Daqui a pouco tem o pronunciamento do Gustavo Gayer, que eu vou trazer daqui a pouco, tem um vídeo do Davi Alcolumbre que eu vou mostrar aqui para vocês, mas primeiro vamos entender o que é que está acontecendo. O presidente do Senado, novo presidente agora, Davi Alcolumbre, do União, vai processar o deputado federal Gustavo Gayer após falas machistas do parlamentar sobre a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann. Não teve nada de fala machista, gente, tá? Eu vi a fala do Gustavo Gayer, ele deu a sua opinião com relação àquela fala desastrosa do Lula, né, que falou que ia colocar uma mulher bonita pra, né, nas relações institucionais. Não tem nada de machista na fala. Então, o que aconteceu? Além de processos em todas as instâncias, a Alcolumbre vai entrar com uma representação contra o Gustavo Gayer no Conselho de Ética da Câmara. Isso aqui para quê, gente? Para cassar o mandato do Gustavo Gayer. Ao mesmo tempo em que a gente tem o Janones, que confessou rachadinha que não aconteceu nada com ele, tá? Não teve mandato cassado, não teve prisão, não teve nada. Mas agora a perseguição ali vai ser em cima do Gustavo Gayer por uma opinião que ele deu com relação a essa questão dessa fala desastrosa do Lula. O apurou que ele está disposto a instaurar processos em todas as instâncias cabíveis, incluindo na esfera criminal. Gente, isso aqui é uma guerra gigante que o Davi Alcolumbre está travando contra o deputado federal Gustavo Gayer. Ele ficou realmente revoltado com essa fala do Gustavo Gayer. Está na mão dos advogados para analisar o que é possível fazer, disse o senador. Questionado sobre as prerrogativas da imunidade parlamentar usadas por bolsonaristas para defender, fala, né, usadas por bolsonaristas, está na Constituição, tá? Deixa eu corrigir aqui a matéria da esquerdista Landim. Então, Alcolumbre respondeu que o que está dificultando, né, no Brasil são as pessoas agredirem as outras sem medir o que estão falando. Liberdade de expressão não é para agredir as pessoas. Gayer fez uma série de ataques a Gleice em publicação no X. Ele questionou se o deputado Lindenberg Faria, líder do PT na Câmara e companheiro da ministra, iria aceitar que Lula oferecesse para Alcolumbre, né, como um cafetão, oferece uma... Gente, o deputado também sugeriu que Gleice, Lindenberg e Alcolumbre seriam um trisal. Depois, né, apagou essa postagem, mas manteve as outras. As declarações ocorreram após uma fala do presidente Lula, né, em referência a Gleice, né? Lula afirmou que colocou uma mulher bonita na articulação política para ter uma boa relação com o Congresso, né? E uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer relações com vocês, por isso coloquei uma mulher bonita.
Isso aqui você já sabe. Aí o Gustavo Gayer, que é uma prerrogativa parlamentar dele, né? Parlamentar, fala, dá a sua opinião. Foi lá, deu a sua opinião, deu uma alfinetada ali no Lindenberg Faria com toda essa questão e falou nessa questão de trisal. Aí é que pesou para o Gustavo Gayer e o senador, presidente do Senado Federal, está indo com tudo para cima do deputado federal Gustavo Gayer. Inclusive tá até um vídeo que eu vou colocar aqui agora na tela aqui para vocês, dessa fala do senador e presidente do Senado, Gustavo Gayer, o Davi Alcolumbre, que está aqui agora na tela para você. Ele foi questionado, inclusive ele foi questionado. Então, você quer caçar o mandato do Gustavo Gayer? Veja o que ele respondeu. A gente vai estar na mão dos advogados para analisar o que é possível fazer. Mas vocês estão avaliando representar então o Gayer por causa dessas declarações? Fortemente. É o caso de perda de mandato, o senhor entende? Não sei. É o caso de cassação de mandato? Não sei, estou avaliando com os advogados. Ou seja, né? Então, os jornalistas perguntando, é o caso de cassação de mandato, porque uma fala de um parlamentar é mais grave do que uma rachadinha. Então, se aconteceu uma rachadinha, não, isso não é passível de cassação de mandato, não é passível de prisão. Mas uma fala de um deputado, um parlamentar, que tem imunidade parlamentar, que é respaldado, né, está previsto na Constituição, é muito mais grave do que uma rachadinha. Então, ele está aqui, né, sendo questionado. E aí? Então, é o caso de cassação do mandato do deputado federal Gustavo Gayer. Ele está dizendo que não sabe. Mas eu tenho certeza absoluta que o senador Davi Alcolumbre vai usar toda a sua artilharia dos seus advogados ali, né, vários advogados, para com certeza pedir a cassação do mandato do Gustavo Gayer. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, gente, tá? Não é de hoje que eles tentam derrubar o Gustavo Gayer, parlamentar aliado do Bolsonaro. Inclusive, já teve até a PF às 6 horas da manhã na sua residência. Aí, gente, o Gustavo Gayer postou, falou sobre essa questão que eu tô colocando aqui agora na tela para vocês. Após polêmica, o Lauro Jardim trouxe aqui informação no Jornal Globo. Ó, após polêmica, Gustavo Gayer recua e diz que não quis ofender Alcolumbre com fala de trisal. Tá aqui a informação. O deputado federal Gustavo Gayer recuou das provocações envolvendo Davi Alcolumbre e disse que não quis ofender o presidente do Congresso. Em um texto postado agora há pouco no X, o antigo Twitter, o parlamentar afirmou, tá, a intenção era apenas denunciar e escancarar a hipocrisia da esquerda quando se trata da defesa das mulheres e jamais quis ofender ou depreciar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E seguiu, né? Caso o presidente Alcolumbre tenha se sentido ofendido, quero deixar bem claro que minhas críticas não se referiram a ele, mas sim ao chefe do Poder Executivo, em razão de sua atitude desrespeitosa para com uma mulher, para com uma de suas ministras, alvo de um pedido de cassação, tá? Prometido por Alcolumbre. O alegou ter consciência de que não cometeu crime, ou seja, o deputado Gustavo Gayer tem consciência de que não cometeu nenhum crime. Tenho plena consciência de que não pratiquei nenhum crime ou ato ilícito em desfavor de qualquer pessoa, né, tendo exercido tão somente o direito à liberdade de expressão, guiado pelo senso da justiça. Alcolumbre prometeu pedir a cassação de Gustavo Gayer ao Conselho de Ética da Câmara, além de processá-lo judicialmente e criminalmente pela mensagem de que estaria imaginando um possível trisal. Estaria imaginando. Gente, como que alguém pode ter um mandato cassado por isso aqui? Estaria. Se o Gustavo Gayer tivesse confirmado, olha, aconteceu um trisal entre Lindenberg, entre Gleice, entre Alcolumbre, é uma coisa, a gente vai entrar da histeria, sempre... Meu Deus do céu, gente, que mundo que a gente está vivendo. Coisa muito pior já aconteceu. Tá aqui, gente, tá? Na rede social, agora há pouco, o Gayer postou, né? Me veio a imagem da Gleice, Lindenberg e Davi Alcolumbre fazendo um... Que pesadelo, gente. Além das vias legais judiciais, o presidente do Congresso vai representar contra o deputado o Conselho de Ética da Câmara, gente, tá? O que eu posso dizer para vocês disso aqui, antes de partir para a próxima informação? Inclusive, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, acabou de tomar uma decisão sobre Bolsonaro, que eu vou trazer aqui agora para todos vocês. Antes, eu só quero dizer uma coisa aqui para vocês, gente, tá? Realmente, eu acho que
o deputado federal eu gosto demais. Vocês sabem que eu tenho uma admiração gigantesca, né, pelo Gustavo Gayer. É um homem muito corajoso, ele peita, vai pra cima, é um cara que não tem medo, mesmo com o processo dentro do STF, vai lá, peita, fala o que pensa, não é aquele deputado federal que tem rabo preso. Agora, para não se prejudicar, né, gente, eu acho que foi, sei lá, talvez um comentário, uma fala um pouco desnecessária na questão de se auto-prejudicar, porque agora, gente, isso aqui poderia ter sido evitado. Eu vou ser muito sincero nessa, porque vamos pensar, gente, tá? Porque a gente sabe que Davi Alcolumbre, Lula da Silva, Lindenberg, eles têm todo o aparato do judiciário. Vamos pensar que, porventura, a gente não quer que isso aconteça, mas faça-se ali uma conjuntura, né, desse aparelhamento jurídico. E se Deus o livre, eles conseguem caçar o mandato do deputado Gustavo Gayer. É um guerreiro, gente, tá? É um guerreiro que vai fazer, é um soldado que vai fazer muita falta dentro do Congresso Nacional. Então, é muito importante. Eu sei que nessas horas a gente fica furioso, a gente tem vontade de expressar, mas é muito importante segurar às vezes, mesmo que você pense o pior de toda essa corja, mas você expressar pode trazer um problema gigante, você pode ter um mandato cassado por algo que poderia ser evitado. É só uma opinião, gente. Vocês concordam que ele deveria ter falado sim, que ele, né, jogou a lama no ventilador e tal? Vocês podem colocar aqui embaixo no comentário. Mas se vocês concordam comigo, gente, que em se tratando de Lula, Davi Alcolumbre, Lindenberg Faria, Gleice Hoffmann, são perigosíssimos. Eles têm o aparato do judiciário. Eles podem fazer de tudo para derrubar o Gustavo Gayer. Uma decisão assim. A gente sabe como é que funciona esse judiciário que está aí hoje. Então, assim, poderia ter sido evitado. Eu entendo, né, a fala, não teve nada de grave, de grotesco, mas eles estão fazendo uma tempestade no copo d'água, que eles encontraram, né, gente, uma narrativa perfeita para derrubar agora, de uma vez por todas, o deputado federal Gustavo Gayer. Poderia ter sido evitado, gente, tá? Ele pegou. Tanto é que ele veio aqui, recuou, disse que não teve a intenção, ele deve ter percebido, sim, que eles vão utilizar isso aqui como munição para derrubá-lo dentro do Congresso Nacional, algo que poderia ter sido evitado, gente. Vai ser um desgaste gigante que poderia ter sido evitado. É só uma opinião, gente, tá? Vocês sabem que eu vou continuar admirando, gosto demais do Gustavo. Ele é um dos representantes, né, de direita que mais tem lutado pela causa, né, para liberdade de expressão, né, voltar à democracia no Brasil, que anda um pouquinho abalada. Então é isso, gente. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Não é toda essa treta envolvendo, né, o Gustavo Gayer, Gleice Hoffmann, né, agora o Davi Alcolumbre. Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês com relação a essa questão, tá? E agora vamos aqui, gente, para a decisão do Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro. Essa notícia acabou de ser divulgada, gente, tá? Agora há poucos instantes. Alexandre de Moraes, do STF, pede que Zanin marque julgamento de denúncia contra Jair Messias Bolsonaro, gente. Agora vão pro tudo ou nada, tá? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu hoje a Cristiano Zanin, indicado pelo Lula, que marque a data para a primeira turma do tribunal analisar se aceita a denúncia da PGR contra o ex-presidente por tentativa de golpe. Ai, a gente tem que rir para não chorar, né? Para analisar se aceita a denúncia da PGR. É tudo uma questão de rito, gente. Eles são, gente, se é o rito, a gente vai ter que cumprir, porque lógico que eles gostariam de atropelar, já ir direto para condenação, jogar na cadeia. É claro que às vezes a gente tem a percepção de que é isso que eles querem, mas assim, é ridículo, gente, é ridículo, né? Esse tipo de notícia, tipo assim, Zanin, ó, eu quero que você marque a data aí pra gente analisar se vai aceitar a denúncia da PGR. Gente, é um jogo de cartas marcadas, é claro, isso aqui já tá aceito, já tem desde a época da elaboração do relatório lá na PF, isso aqui já tá aceito, mas assim, tem que rir pra não chorar, gente. Eu fico imaginando Bolsonaro lendo uma notícia como essa aqui, né? O Alexandre de Moraes falando pro Zanin, ó, marca a data aí pra gente analisar se a gente aceita ou não a denúncia da PGR. Não, gente, pelo amor de Deus, é ridículo, é ridículo.
Mas é o rito, né? Tem que seguir. O que aconteceu? Moraes liberou o caso para julgamento, né, após receber manifestação da PGR sobre as defesas, tá? Paulo Gonet rebateu pedidos da defesa dos denunciados. Ou seja, teve duas decisões nesse dia de hoje, tá? A primeira foi essa aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. O que aconteceu? O PGR rebate defesas, né, e mantém julgar Bolsonaro no STF por tentativa de golpe. O que estava acontecendo? Os advogados do Bolsonaro estavam tentando, né, recorrendo, tá? Olha, o Alexandre de Moraes tem que ser declarado suspeito, o STF não pode julgar porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado. Então, tudo isso que estava sendo alegado pela defesa do Bolsonaro, o PGR acabou de bater o martelo. Hoje, nesse dia de hoje. Então, o PGR rebateu as defesas e mantém julgar Bolsonaro no STF por tentativa de golpe. Então, hoje, o PGR tomou aqui essa decisão. Tá aqui a data, ó, 13/3/2025. Hoje o PGR bateu o martelo e disse, olha, vai ser julgado no STF, pronto e acabou, eu decidi. Aí, Alexandre de Moraes decidiu dar andamento, pediu, tá aqui ó, na tela, voltando aqui à informação anterior. Então tá aqui, núcleo de Bolsonaro tem ex-ministro de cúpula militar, além do ex-presidente, entrega o grupo dos ministros eleitos, vocês já sabem tudo isso aqui. Ou seja, hoje o Moraes falou para o Zanin, marca a data, porque agora a gente vai dar início aí ao julgamento, né, de Jair Messias Bolsonaro. Tipo assim, marca a data para a gente ver se aceita a denúncia do Bolsonaro. Coloca aqui, gente, vocês estão do outro lado me assistindo, coloca aqui embaixo essa opinião. Vocês acham que existe alguma chance da primeira turma, que é tudo ali, ó, alinhadinho com o Alexandre de Moraes, se tem alguma chance de todo esse trabalho que a PF teve, que o PGR teve, vocês acham que existe alguma chance de chegar lá na primeira turma e eles disserem, não, pensando bem, não vamos aceitar essa denúncia, não? Vocês acham que tem alguma chance disso acontecer, gente, tá? Ai, gente do céu, a gente fica furiosa, né? Mas tá aí. E agora, tinha escapado aqui, mas agora vamos falar sobre essa questão. Lula da Silva, gente, tá? Será que foi uma boa escolha? Ó, Lula afaga MST e se afasta do agro em meio à alta de preço nos alimentos. O Lula faz tudo ao contrário, né? É extremamente assim, como que ele consegue, gente, fazer tudo errado? Ou seja, tem alta no preço dos alimentos, a inflação pela hora da morte, o povo está sentindo no bolso, o povo está sofrendo porque não está conseguindo comprar o que comprava há 2 anos atrás, durante o governo Bolsonaro. Aí o Lula, ao invés de se aproximar do pessoal do agro, que pode ajudar a reverter esse quadro desastroso em que está o Brasil hoje, não, o que é que o Lula faz? Ele se afasta do agro e acena pro MST, que é esse bando de criminoso invasor de terra. Eu não consigo entender o que é que o Lula está fazendo nessa presidência da República. Tá aqui a informação. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue acumulando atritos com o setor do agronegócio. A bancada do agro no Congresso prevê que as invasões de terras promovidas historicamente pelo grupo em abril, no chamado Abril Vermelho, devem ser impulsionadas pelos recentes afagos do governo ao MST. Lula visitou no último 7 um acampamento da MST em Minas Gerais, onde anunciou, né, a desapropriação de mais de 13 mil hectares de terras pelo país e vai dar para esse bando de criminosos. Todo mundo sabe que tem um lado, nunca esqueço, né? Tipo assim, eles ajudaram ele durante a campanha, agora ele tá dando ali um pequeno afago. Tá aí. Então o Lula acabou de tomar a decisão aqui a favor do agro, tá aqui a matéria, inclusive tá aqui, né, a matéria divulgada, inclusive eu acabei de ter acesso a uma matéria aqui, que o Lula tá reservando cerca de um pouco mais de 800 milhões para gastar com esse povo do MST, dos criminosos invasores de terra. Ao mesmo tempo que ele tirou 7,7 bilhões do Bolsa Família, ele está reservando quase 1 bilhão de reais, cerca de 800 milhões, para o pessoal do MST. Dá para entender, gente? Você tira do povo do Bolsa Família, né? São famílias de bem, trabalhadoras, muitas estão desempregadas, pessoas que precisam. Você tira, né, do Bolsa Família, 7,7 bilhões do Bolsa Família, para o Lula injetar quase 1 bilhão, né, 800 e lá vai cacetada,
quase R$ 1 bilhão para torrar com invasores de terra. Mas no governo Lula é tudo questão de prioridades, né? Gente, é isso, tá? Mais um vídeo feito, preparado com muito amor e carinho. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro.